Fala, galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão, que perde mais um jogador por lesão. O jogador desta vez é José Martínez, que sofreu uma fratura na mão em treino do Corinthians e passará por cirurgia. Vamos acompanhar também tudo sobre as eleições que vão acontecer no Timão. Fala! Vambora! O Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge e tem notícias nada animadoras. De novo? Boa noite, Silvestre. Silvestre, o que foi dessa vez? Eu tento, mas fazer o quê? Aliás, essa notícia só não dei ontem para vocês no Gazeta Esportiva, porque ela chegou logo que acabou o programa, Michele. José Martínez, mais um caso no departamento médico, o volantão, titular do Corinthians, jogador raçudo. José Martínez, no treinamento de ontem, fraturou a mão esquerda, Michele. Então ele teve um problema, eu vou dar aqui o termo técnico, ele fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda. É mais ou menos aqui, ó. É um ossinho que fica atrás do dedo anelar, o dedo da aliança. Eu sou casado, mas o meu casamento é espiritual, é místico, não preciso da aliança, se bem que a Renata tá me cobrando. Mas ó, ele fraturou por aqui, Michele. E aí não tem jeito, o caso é cirúrgico. Eu consultei as bases, consultei ortopedistas, inclusive aquele que cuida da minha filha, que vira e mexe, se quebra jogando bola na escola, e até com o pai uma vez. Chutei muito forte a bola. O que acontece é o seguinte, daria para ser um tratamento conservador se não tivesse algum tipo de desvio ósseo. Claro que esse médico que eu consultei não sabe qual é o nível da lesão. Ele leu, como eu, é corintiano, doutor Tiago, né? Mas em linhas gerais, se não houvesse um desvio ósseo, poderia colocar ali uma talinha tal, e fazer o tratamento conservador, daria até para jogar. Mas o Martínez será operado. Ainda não sei a data da operação do Martínez e ele ficará afastado por algumas semanas, imagino eu, com esse problema, se juntando a Memphis Depay, a André Carrilho e a Yuri Alberto no departamento médico. Então, mais um problema para o Dorival escalar o time para o jogo contra o Vasco. É domingo, fora de casa, São Januário, ingressos esgotados para a torcida do Vasco. São Januário vai ferver, é um dos estádios mais hostis do futebol sul-americano para o visitante, casa cheia. Vasco da Gama é o primeiro fora da zona do rebaixamento, está em 16º, o Corinthians é o 14º, é um confronto direto aí na luta para se distanciar da zona da confusão. Corinthians tem 3 pontos a mais do que o Vasco, porém já jogou 2 partidas a mais do que o Cruz Maltino. Então, por pontos perdidos, o Corinthians é que está abaixo do Vasco na classificação, que normalmente é feita pelos pontos somados. Então essa é a situação. Martínez, mais um desfalque, além do Yuri Alberto, que deve demorar de 1 a 2 meses para se recuperar da cirurgia para correção de uma hérnia inguinal. O Carrilho, que só vai voltar a jogar, operou o tornozelo, ligamento, só deve voltar no ano que vem. Falei do Yuri, falei do Carrilho, tem o Memphis e agora o Martínez, e tem também o Hugo, que está aí numa fase de transição, lateral esquerdo reserva, que também teve um problema de hérnia inguinal, Michele. Por hora é só, eu volto já já para projetar a eleição, mandato tampão para presidente que vai acontecer, vai ser realizada segunda-feira aqui no Conselho Deliberativo. Até já, amigos. Beleza, Silvestre, muito obrigada por todas as informações. Mais um vai para o DM, Paulo Sérgio. Por hora. Por hora. Que fazem. Que fazem. Daqui a pouco. E nós estamos falando de jogadores titulares. É, isso que é o pior. Nós estamos falando de jogadores titulares. Porque se um jogador da reserva ali se machuca, mas os jogadores que estão entrando e ali no setor de meio campo é difícil, hein? Para o Corinthians hoje é difícil. O Martínez é um jogador agressivo, ele fala muito, mas é um cara no meio campo ali que ajuda muito o setor defensivo e até muitas vezes no ataque. E vai fazer muita falta. É lógico que você está sem o Memphis, Yuri Alberto, não pode perder mais ninguém. Agora chega de notícia, hein, Chuva? Chega, hein? Só mais um detalhe. São 4 jogadores titulares de uma importância muito grande.
E depois do jogo do Vasco, já é o clássico com o Palmeiras. Então o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras sem esses caras. Eles não conseguem se recuperar a tempo. Então vai ser um ingrediente importante. Vai ser um ingrediente importante na hora da gente falar desse clássico na outra semana. Não, e outra coisa, né? Porque é um jogo importante, como o próprio Silvestre falou, é um jogo de 6 pontos. Sem dúvida. O Martínez já operou, tá? O Salazar avisa aqui. É um jogo de 6 pontos. E se o Corinthians perde lá e depois perde para o Palmeiras, vai para a zona de rebaixamento. E o Dorival cai. Capaz. Mas são 2 jogos importantíssimos aí para o Corinthians. Fora que tem também o jogo contra o Atlético Paranaense da Copa nesse meio campo aí. Da Copa do Brasil? Contra o Atlético Paranaense. Você acha que o Corinthians tem condições de ganhar do Atlético tão desfalcado? Vasco, Atlético e depois Palmeiras é difícil, hein? Difícil, né? Mas já passou por outras situações mais difíceis aí, também passou. Agora vamos torcer para que esses jogadores aí se guardem, né? Sabe o que é? Essa reta final do ano começa a dar aquela cansada, aquela pegada forte. A gente vai ficando... Aí os elencos maiores que conseguem ter mais gás. Exato, fôlego, né? Vai tendo a troca. Mas é o seguinte, amigo, na obra, como no futebol, quem não se atualiza fica para trás. Enquanto muitos... Cadê Silvestre? Dessa vez a gente quer saber das eleições do Corinthians, né, Silvestre? Que acontece segunda-feira. Por enquanto, quem são os candidatos, Silveira? Antes, Michele, preciso atualizar a situação do José Martínez, que fraturou a mão e já passou pela cirurgia de ontem para hoje. Ele fraturou aqui o ossinho que fica na continuidade do dedo anelar da mão esquerda. E o prazo de retorno dele é de 4 a 6 semanas. Então, por um longo período aí, mais de um mês ou aproximadamente um mês, José Martínez fora de combate, não veste o manto alvinegro nos próximos jogos, Michele. E segunda-feira que vem à noite, muito provavelmente teremos aqui a eleição para presidente do Corinthians, mandato tampão até o final do ano de 2026, até dezembro do ano que vem, depois do afastamento do Augusto Melo, eleição indireta no Conselho Deliberativo. São 299 conselheiros. Quem pode participar da eleição? Os vitalícios, que é um pedaço do Conselho, e os trienais, os eleitos, desde que estejam num segundo mandato. Então, os caras que vão concorrer por enquanto, o Osmar Stabile, que é o presidente interino, o presidente da transição, quer continuar o processo que ele já iniciou assim que o Augusto foi afastado no Conselho. Depois a decisão foi referendada pelos sócios na Assembleia. O Stabile é um deles. O Antônio Roque Cittadini, que já foi diretor de futebol, figurinha carimbada aqui no Corinthians, já foi vice-presidente do clube também, vai se candidatar. E o André Castro, que está no segundo mandato dele de conselheiro eleito, é um conselheiro mais jovem, menos conhecido, que promete trazer um investimento de $1 bilhão. 1 bilhão com B de bola maiúsculo de dólares. Seria um grupo econômico que ele está conversando já há meses, um grupo dono de hospital, de faculdade, de banco, que traria essa bala aí para o Corinthians para ser distribuída ao longo do período. Teria que trocar o naming rights da Neoquímica Arena. Não é tão simples assim, mas é o que ele anda dizendo. Ele que já está inscrito para a eleição, ele anda dizendo que tem essa carta na manga e que, se for eleito, talvez consiga trazer esse aporte financeiro gigante que o Corinthians tanto precisa, Michele. Valeu, Silvestre. A gente vai dar um recado Stabile, André Castro e o Stabile, né? Eu tô curioso só para saber, Paulo. E o Cittadini. Sobre essa questão. Não, eu falei quem? Sobre essa questão do André Castro falar para todo mundo e reforçar que, se ele ganhar, ele tem ao lado dele um investimento de $1 bilhão para colocar no Corinthians. Eu não gosto dessas coisas. Eu fico curioso porque, assim, cara, $1 bilhão, não é $1 milhão, é $1 bilhão. Quem que tem $1 bilhão para colocar num clube de futebol? Quanto que é $1 bilhão? A gente nem consegue pensar. São R$6 bilhões, cara, é muita coisa. Ele pagaria o estádio, pagaria as dívidas do clube, pagaria tudo o transfer viraria o time mais rico do mundo. Assim, R$6 bilhões de reais. E ele fala que tem, não. Se eu ganhar, eu coloco. Se ele é tão corintiano, por que não coloca se ele não ganhar também? Ajuda o Corinthians, velho. É só se ele ganhar? Essas coisas eu não entendo. Mas aí que tá a questão.
A questão é ajudar o Corinthians. Então, se fosse para ajudar o Corinthians, deixa o Stabile lá, porque ele já teve um momento de transição dele quando saiu Augusto, toda aquela confusão, para entender a dinâmica do Corinthians e tal. Aí já passou essa fase. Aí você pega, vai para a eleição, entra um outro presidente, aí começa toda a transição novamente. Se vamos supor que o Stabile perca e ganhe o Cittadini ou o André Castro, o Stabile fica de vice de novo. Imagina. Olha a cabeça do cara, vice. Ah, você. Então, quem assume pode querer trocar tudo. Né? Eu particularmente já deixava o Stabile lá do jeito que tá, para não ter confusão. Nas próximas eleições, aí... E esse presidente vai ser por quê? Pelo 1 ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, é pouco tempo, né? Bom, chega mais, José Paes, enquanto a diretora... O meio-campista José Martínez sofreu um trauma na mão esquerda no treino desta terça-feira no CT Dr. Joaquim Grava e, após exames de imagem, teve detectado uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. Na nota em que anunciou a lesão, o Corinthians não especificou o tempo de retorno do jogador. O metacarpos são os ossos intermediários das mãos, entre o punho e os dedos. O quarto metacarpo é o osso que se conecta ao dedo anelar. Martínez será o 5º desfalque por condições médicas no Corinthians, o 4º titular. Também estão fora o centroavante Yuri Alberto, que precisou passar por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, o atacante Memphis Depay, com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, o meio-campista André Carrijo, que fez cirurgia para tratar lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, e o lateral esquerdo Hugo, em recuperação de uma cirurgia de hérnia inguinal. José Martínez disputou 38 partidas pelo Corinthians em 2025. Das 50 realizadas pelo clube desde o início do ano. Ele marcou um gol e deu 2 assistências.